given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre o trabalho e a sua função social na nossa sociedade, beleza? Bom, para começar falando sobre trabalho, eu vou utilizar uma definição que vai aparecer aí para vocês, que diz o seguinte: o trabalho é toda ação humana de transformação na natureza que visa, tem o objetivo de sobrevivência, né? Então, o trabalho é a ação humana de transformação na natureza que tem como objetivo a gente sobreviver. Para viver no mundo, nós precisamos de trabalhar, tá certo? Existem algumas situações onde o trabalho é remunerado ou não. Então, por exemplo, quando você faz uma arrumação no seu quarto ou na sua casa, você não recebe nenhuma remuneração para isso, mas é um trabalho, porque você está agindo para poder viver bem, certo? Naquele ambiente. Não necessariamente você recebe uma remuneração para isso, tá? Mas a gente vai focar nessa videoaula sobre aquele trabalho que nós utilizamos, que nós recebemos uma remuneração para poder sobreviver, certo? É importante ressaltar que o trabalho é uma construção histórica, né? Ou melhor dizendo, ao longo de todos os modos de produção que já existiu, sempre existiu o trabalho. Se a gente for considerar, por exemplo, as comunidades primitivas, né? Como era o trabalho nas comunidades primitivas, nas primeiras comunidades humanas? O trabalho existia uma divisão social do trabalho por gênero, onde os homens tinham algumas funções, as mulheres outras, né? Por exemplo, os homens caçavam, as mulheres coletavam, né? Cuidavam da educação das crianças de maneira geral até uma certa idade, até a idade de que os meninos pudessem acompanhar os homens e as meninas acompanharem as mulheres, tá? Então era uma divisão social do trabalho por gênero, mas com uma característica diferente da sociedade que a gente vive hoje, né? Já estava esquecendo, além da questão do gênero, havia uma questão de idade também. Por exemplo, aquele indivíduo do gênero masculino que chegasse que conseguisse, né, porque era um ambiente muito hostil, mas que conseguisse a chegar numa idade avançada, ele não poderia sair nas caçadas, então ele começava a exercer outras funções dentro daquela comunidade, certo? Então a gente pode dizer que havia uma divisão social do trabalho por gênero e por idade, tá? Mas o que eu queria frisar bem é que nessas primeiras comunidades, elas têm umas características bem diferentes da gente, além, é óbvio, da intensificação da divisão social do trabalho. Por exemplo, que é a questão da propriedade dos meios de produção. Então, primeiro a gente precisa definir e deixar bem claro o que seriam os meios de produção. Os meios de produção é tudo aquilo que envolve a produção de algo, seja alimento ou de uma riqueza. Então, no caso das comunidades primitivas, os meios de produção eram as ferramentas de caça, as ferramentas de coleta, a própria terra, né, os próprios rios, certo? Tudo isso a gente pode considerar como meios de produção. E nessas comunidades primitivas, os meios de produção são meio que coletivos. Então, não havia uma propriedade da terra, não havia uma propriedade das ferramentas, vamos colocar assim, sendo que era produzido de forma coletiva e utilizado de forma coletiva, tá? E o mais interessante,
a produção dessa ação na natureza, ou seja, do trabalho dessas populações, ou seja, da caça, da pesca, da coleta, a divisão desta produção era de maneira adequada às necessidades dos membros da comunidade. Então aí a gente vê uma desigualdade social zero, sendo que se a produção era compartilhada de maneira a atender às necessidades, né? E devido à não propriedade dos meios de produção, as desigualdades sociais, nessa questão de acúmulo de produção, não existia, tá certo?